Olá, telespectador da TV Brasília, está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos começar falando, sobre violência doméstica, sobre Lei Maria da Penha, e ninguém melhor para falar sobre isso, que o Dr. Benhur, que é o nosso convidado muito especial aqui, ficamos muito honrados, com sua presença. E o Dr. Benhur, ele é juiz da vara de violência contra a mulher lá no Núcleo Bandeirante, Parque Way, Candangolândia, Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado. Me diga uma coisa, nós tivemos recentemente uma alteração na Lei Maria da Penha, Tivemos. Entrou em vigor agora no dia 3, a Lei 13.641, que cuida da criminalização da desobediência da ordem judicial que concede medida protetiva para a mulher. Antes dessa lei, começou-se a entender que isso configuraria um crime de desobediência. Mas o STJ firmou o entendimento em sentido contrário, sustentando que já havia a previsão da prisão preventiva e da cominação de multa, portanto, e como a lei não havia feito ressalva quanto ao crime de desobediência, não se aplicaria ali naquela situação. E aí o Legislativo trouxe uma nova lei que prevê que o descumprimento dessa decisão judicial é crime. Qual a diferença e qual a importância disso na proteção da mulher? A mulher é a maior fiscal do cumprimento da medida protetiva, ela tem o maior interesse. Claro que nós temos vários trabalhos de acompanhamento dessa fiscalização em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, uma parceria muito interessante com a Polícia Militar, num policiamento chamado PROVID, que eles acompanham as mulheres em situação de medida protetiva dos casos mais graves, mas a mulher acaba sendo a pessoa que vai acionar a polícia. Liga para o 190, liga para a Polícia Civil e, ele está descumprindo e tudo mais. Tentando colocar assim num caso concreto, vamos supor, o judiciário determina que o sujeito não pode se aproximar da mulher, tem que se manter uma distância de, no mínimo, 200 metros. Isso. Olha, o judiciário, vamos supor então que num caso de agressão física contra a mulher, o judiciário decida o seguinte: olha, estou aplicando a medida protetiva, determinando que retire esse homem agressor de casa, afasta, e proíbe ele de aproximar dessa mulher. Aproximar e fixa o... Fixa o distância, por exemplo, 300 metros, 200 metros, conforme o caso, 500 metros, dependendo da região, E aí ele fica com essa obrigação de se manter fora de casa e se manter afastado da mulher. Não pode ir no local de trabalho, não pode ir na faculdade, não pode frequentar a mesma igreja que ela. Então, a gente delimita alguns lugares onde ele não pode ir, buscando a proteção da mulher. Claro. E, de alguma forma, eu sempre vislumbro isso como uma possibilidade também do agressor compreender o limite. Para ele fica mais tranquilo quando está delimitado. Ele sabe qual é a regra do jogo. Então, ele trabalha ali. E aí, esse homem agressor quebra essa ordem judicial e vai para a casa da ofendida e fica ali na porta da casa esperando ela voltar do trabalho. Ela chega, aciona a polícia. Está aqui na porta da minha casa, ele está proibido, estou com a decisão do juiz proibindo. A polícia vai, pega esse homem e leva para a delegacia de polícia. Se o STJ diz que não é crime, não há fundamento para tirar esse homem de lá. O que é a previsão que a lei traz? De decretar a prisão preventiva. Mas antes era só desobediência a uma ordem judicial. Era desobediência, mas o STJ disse que não caracteriza desobediência. Então o STJ disse o STJ disse, olha, não é crime de desobediência descumprir medida protetiva. O que o Estado pode fazer é decretar a prisão preventiva dele. Só que na prática, o que acontece? Se você tem um agressor que tem uma compreensão melhor, um melhor nível de conhecimento jurídico, e a gente tem muito disso aqui no Distrito Federal, ele vai dizer, quando o policial chegar, ele vai dizer para o policial o seguinte: olha, você não pode me levar preso, eu não estou praticando crime. O que você pode é representar para o juiz me prender preventivamente. Imagina, até esse policial sair, vai e comunica o delegado representa para o juiz. Já aconteceu alguma coisa, né? Entende? Aí já no outro dia, 2 dias depois. Então, essa lei, ela busca assegurar a ação da polícia.
A polícia hoje chega e não corre risco de cometer, por exemplo, um abuso de autoridade. Por quê? Porque a lei Respalda. tornou realmente crime. Isso ficou e claro. A pena é de 3 meses detenção a de 2 3 anos. meses a 2 anos. 3 né? meses Quer a dizer, 2 anos. Aí essa dosimetria aqui fica sob a avaliação do Depois, magistrado na hora da dentro de aplicação da determinadas pena, condições. Né? cumpriu, por exemplo, descumpriu a medida, ele vai ser instaurado um inquérito, ele vai ser denunciado pelo Ministério Público, e aí, depois da ação penal, em que ele vai ter a chance de se defender, produzir prova, o juiz vai dar uma sentença absolutória ou condenatória. Se condenar, a pena vai ser fixada entre 3 meses a 2 anos. Há 2 anos, né? Pelo menos foi um avanço no sentido de realmente aperfeiçoar o sistema de proteção, né? Exatamente. Da mulher, né? A mulher ela se sente mais segura, porque ela tem hoje um dispositivo legal que reconhece como crime aquela conduta. Eu também compreendo que é uma conduta mais justa para a sociedade, porque se você tem um homem que não é esclarecido, ele vai chegar e vai... Ele não sabe nem dizer que ele não poderia ser preso. E se você tem uma pessoa esclarecida, uma pessoa de poder aquisitivo maior, ele não cumpre. E a polícia vai ter que tratar, então, o mais simples de um jeito e o mais entendido de outro. Nós falamos da questão não é justo. da compreensão, né? Isso. Veja só, a pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Sim. Evidentemente cabe fiança. Cabe fiança, mas aí a lei traz uma diferença. A lei diz que, nesse caso, a fiança tem que ser arbitrada judicialmente. Então não é na delegacia. Não é na delegacia, não é na delegacia. Eu acredito que esse Aquele perigo momentâneo, então, está afastado. Está afastado. Ele está preso. Está preso. Né? Ele não vai sair. Agora, porque eu acredito que isso trouxe uma segurança maior para a própria autoridade policial. Uma segurança no sentido de que a nossa polícia é muito comprometida com a causa. Nós temos aqui no Distrito Federal, por exemplo, a DEAN, que já foi considerada a delegacia número 1 do Brasil. É verdade. Né? Nós temos aqui uma estrutura da Polícia Civil com agentes muito bem preparados, delegados muito sensíveis à causa, pessoas que, de fato, arregaçam as mangas e lutam pela concretização. A Polícia Militar também, pela mesma forma, muito diligente, com esse policiamento do Provide, com formação dos seus policiais. Então, a polícia acaba tendo... A polícia que quer proteger a mulher acaba tendo a seguinte tranquilidade. Olha, eu não estou obrigado a arbitrar a fiança e pode acontecer que ela arbitre uma fiança desconhecendo a existência de uma outra ocorrência que está no judiciário. Não uma ocorrência registrada, mas vamos supor, essa mulher já esteve lá e já fez uma outra reclamação direta no Ministério Público, que a autoridade policial não tomou conhecimento. Ela já compareceu numa audiência de instrução e trouxe um novo fato que não está claro ali na Quer dizer, então você leva para quem tem o conhecimento global da situação. E quem tem uma oportunidade de fazer um esclarecimento. Não é naquela emergência, naquele afogadilho ali da pressão. Às vezes a autoridade policial é cheia de problemas graves para resolver, e mais esse que também é grave, porque dali pode resultar um feminicídio. Não é? Então ela fica dispensada desse ônus de arbitrar a fiança. Acho que traz uma segurança para a mulher, porque tem a certeza que ele vai ficar preso. Traz uma tranquilidade para a autoridade policial, que não fica naquela questão assim, olha, eu vou arbitrar a fiança, e se tiver um caso mais grave por trás, que eu não tenho informação... Então vamos voltar para o filme aqui. Tranquiliza. O sujeito briga com a mulher, o juiz determina que ele tem que ser retirado de casa e tem que se manter uma distância X. Ele descumpre. A polícia, com a nova lei, vai lá, prende o caboclo, leva lá para a delegacia, e aí ele pode espernear à vontade, dizer, eu quero pagar a fiança. Não, aqui você não vai pagar a fiança com nenhum, aqui você vai ficar preso. Exatamente, preso em flagrante. Em flagrante. Aí a polícia encaminha lá para o juiz. Exatamente. O juiz vai, então, arbitrar a fiança ou não, de acordo com a situação. Exato. Se o juiz tem, por exemplo, um histórico de vários descumprimentos anteriores, em que a mulher não acionou a polícia, relatado nos autos. Aí ele nega a fiança. Aí ele nega a fiança. Ele vai falar, não... Esse caso aqui é um caso muito grave, eu dei a medida protetiva para não prender,
é uma chance que o homem agressor tem de não ser preso, porque a gente sabe que às vezes a pessoa se envolve nesse conflito, né? Não é? Aí ele tem que se adequar nesse comportamento. Nossa, mas que então, é muito sabedoria essa importante. lei, viu? Ela agregou. E essa questão do arbitramento da fiança, entendeu? É sair da esfera policial e passar para a esfera judicial, cria a condição de efetividade da medida, né? Quer dizer, porque o sujeito vai passar um tempinho lá preso, entendeu? Vai refletir. Vai refletir para não reincidir. E se, vamos admitir, e se a prisão tiver sido ilegal por algum motivo e o delegado não pôde arbitrar a fiança? Ele vai ficar preso por um período muito longo? Não. Por quê? Porque hoje tem audiência de custódia, que a apresentação é imediata, a estrutura funciona na própria Polícia Civil. Então, tudo aquilo ali está preparado para resguardar a proteção da mulher ofendida, mas não trazer um gravame injusto ou ilegal ou abusivo para o homem agressor. Então, acaba se cuidando de todos os aspectos, mas dando à autoridade policial a tranquilidade de fazer cumprir a decisão judicial sem o risco de responder por um abuso de autoridade. Mas mesmo com essa audiência de custódia, doutor Bengu, que é célere, ainda bem, né? O Brasil, eu acho que está anos-luz, né, à frente de muitos outros. Mas, independentemente dessa audiência de custódia, de qualquer maneira, passou um tempinho, passou no mínimo 24 horas. Né? Não, e a polícia conseguiu tirá-lo dali. Exatamente. Quer dizer, porque já pensou, se ele senta, né, ali e telefona para o advogado, não, ele tem direito de ficar aqui. E resolve ficar sentado na porta da casa. Não, mas ele vai ser preso. Vai ser preso só com a ordem judicial. O entendimento anterior amarra a mão da polícia. O policial está ali com a viatura para conduzir, mas não podia conduzir. Hoje não. Hoje o policial chegou ali, eu estou aqui, mas aconteceu isso, aconteceu. Não, isso vai resolver depois lá no juiz. Quer dizer, merece todos os aplausos, né, essa iniciativa do Poder Legislativo, certamente orientado, né, pelos atores, né? O Legislativo ele tem se mostrado muito sensível nessa questão da violência doméstica contra a mulher e a participação nossa tem sido assim, muito ativa. Repetidas vezes nós temos comparecido ao Senado, à Câmara de Deputados, à Câmara Legislativa, né? Aqui no DF, por exemplo, tem vários projetos que passam pelo Legislativo. O Legislativo trouxe agora uma lei de que a escola deve enfrentar a questão do machismo. Né? Nós temos aqui no DF um projeto chamado Maria da Penha Vai à Escola, que trabalha com crianças. Vamos extrapolar o nosso tempo um pouquinho, porque eu queria que você falasse muito sobre esse projeto, entendeu? Se puder, com o tempo, porque a televisão ela é tirana. Mas olha só, esse projeto Maria da Penha Vai à Escola, ele surgiu de trabalhos que nós fizemos em escolas e palestras e fomos reconhecendo que nós temos que ter uma prevenção à violência. Não adianta a gente enxugar gelo, cuidar só do adulto, e aí quando a gente cuida desse adulto, vem uma outra geração de adulto, cuida desse, vem uma outra geração de adulto, cuida desse. Então a ideia foi o quê? Foi trabalhar com essa geração que ainda não chegou a essa fase adulta. Então nós pegamos as crianças nas escolas e começamos a trabalhar com elas. Normalmente qual a faixa etária? Olha, nós temos trabalhado basicamente em todas as faixas etárias, mas se concentra mais no adolescente ali. A fase adolescente, pega mais a fase adolescente, até porque alguns abusos já começam a acontecer no namoro, né? É o namoradinho, por exemplo, que controla o celular da namorada, que determina a roupa que ela vai vestir, que fica enciumado e às vezes agride a namorada. Então a gente já começa a trabalhar. Que é a senha do WhatsApp. Que é a senha do WhatsApp, né? E aí, o que ocorre? Se a gente começa a trabalhar aqui, nós temos uma possibilidade de que essa geração chegue com uma outra compreensão na fase adulta. Isso é prevenção mesmo, prevenção, né? É prevenção. E a nossa expectativa é que quando essa geração estiver na fase adulta, os filhos dessa geração, que estarão passando pelo projeto aqui, já passem melhor. E quando chegarem lá, a nossa ideia é que dentro de algumas gerações, a gente tenha uma sociedade formada com uma consciência de que mulher não nasceu para apanhar, de que homem não é para
agredir a mulher, mandar Não é na dono mulher. dela, não né? é dona, ela não é uma coisa, como era no direito passado, que não se Hum. contava, por exemplo, criança, não se contava mulher, não se contava escravo. Não é? A mulher teve o direito de votar na década de 30, com autorização do marido. Quer dizer, olha pessoal, você não está muito longe desse passado não, viu? Em 1960, no início da década de 60, a mulher não podia se estabelecer comercialmente sem autorização do marido. As coisas malucas. O patrimônio dela não era protegido. E vocês estão indo nas escolas já? Nós estamos indo nas escolas e esse projeto tem uma outra faceta. Ele vem sendo construído com a parceria de todos. Então não foi um projeto que o judiciário desenhou e chegou para a educação e falou, vai ser assim. Não, esse projeto foi desenhado em parceria com a Secretaria de Educação e os demais parceiros, Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil, Polícia Militar, UNB, UNICEUB, Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança, Secretaria da Criança. Então, todas essas secretarias se articularam, né? Nós temos a EAP, que é uma escola da Secretaria da Educação, que é fantástico, onde os cursos estão sendo ministrados, já tem esse curso à distância, o EAD. O que nós constatamos quando reunimos com essas pessoas? Nós constatamos, e aí na fala de uma diretora, ela disse assim, olha, esse projeto é muito bonito, mas ele tem um problema. É que vocês vão trazer a demanda, vão trazer a palestra aqui, vai suscitar uma demanda tremenda nessas crianças e nós não temos orientação e formação para lidar com esse problema. Nós não temos a rede de encaminhamento e aí nós invertemos. Ao invés de começar com os alunos, nós começamos com os profissionais da educação. Os gestores da escola, diretor substituto, supervisor, orientador escolar, professores, nós trabalhamos primeiro com os profissionais de educação, trazendo a Lei Maria da Penha para eles, para que quando nós chegarmos ao aluno e o aluno trouxer uma demanda, aquele professor saiba, aquele orientador tenha condição, por exemplo, de ir ao judiciário. Então, nós levamos essas escolas ao fórum. Os professores, os diretores, os supervisores conhecem o juiz daquela circunscrição, conhecem o cartório. Então, quando ele for procurar aquele juiz, ele vai ver o juiz passar no corredor e vai falar assim, foi aquele ali que me deu o curso. Né? Aquela professora, quando sentar numa sala de audiência, ela vai ter a liberdade para poder falar, por exemplo, olha, não quero prestar depoimento na frente dele. Então, por essa demanda das professoras, nós já temos um acordo em que elas podem ficar numa sala reservada sem contato visual. Então, o trabalho promete muito e a expectativa é muito boa. E como é que, claro que isso está sendo difundido na secretaria e tudo, mas se tiver algum telespectador nosso, né, cujo filho estuda na escola tal, ou cuja professora leciona naquela escola, como é que ela faz para buscar esse tipo de trabalho, se ainda não aconteceu lá na escola dela? Olha, o projeto está sendo ampliado pelas circunscrições. Então, por exemplo, nós começamos em Ceilândia, estamos no Núcleo Bandeirante, Sobradinho, Santa Maria. Ele vai sendo ampliado devagar, porque ele depende da gerência regional e depende do juiz, do promotor, né, que são naquela circunscrição. A gente vai fazendo esses casamentos e como é um projeto novo, a gente tem uma preocupação de ir corrigindo alguma coisa no percurso. Você pode procurar qualquer vara de violência doméstica ou da mulher lá na sua cidade. Pode procurar na escola, porque é o primeiro canal, de mais fácil acesso, procurar a diretora vai fazer um contato com o gerente regional e ele vai estabelecer um contato conosco. O Tribunal de Justiça está também sempre de portas abertas, o Núcleo Judiciário da Mulher, ele tem uma localização na Casa da Mulher Brasileira, que é de fácil acesso, ali no início da L2 Norte, né, indo ali para o UNB, e o Tribunal e os Núcleos Judiciário da Mulher também tem uma base no Núcleo Bandeirante, no Fórum do Núcleo Bandeirante. Então, nos dois locais também pode ser procurado. Muito bem. Doutor Benhur, o senhor viu que tem mais ou menos uns 5 minutos que aquele pessoal que fica atrás das câmeras já está mandando a gente, né? Isso o senhor viu como é tirânico, né, o tratamento aqui, né? Mas, enfim, nós gostaríamos muito de poder contar
né, com a participação do senhor, entendeu? Noutra oportunidade também, para que a gente possa cada vez mais, né, levar para a população esses esclarecimentos, a efetividade que ela pode ter, entendeu? Na defesa dos seus direitos, porque o que se critica muito no Brasil é o seguinte: a Constituição é cidadã, deu muitos direitos, mas como efetivá-los? Exatamente. Né? Então, E a gente tem que tirar o direito do papel e levar para a população. Exatamente. Né? Então o senhor já está convidado, aliás, eu diria até convocado pela população, pelo telespectador do Tribuna Livre, para poder nos brindar novamente, entendeu? Com certeza, nós estamos aí à bate-papo disposição. como esse, tá bom? Parabéns pela iniciativa, pelo programa. É muito importante levar a informação para a população, para que eles se apropriem do direito que está no papel, né? Muito bem. E o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouco sobre um projeto, né, da doutora Isabela Jamar, né, que é uma professora universitária, advogada renomada aqui no Distrito Federal e no Brasil, por que não dizer, né? Obrigada. Seja muito bem-vinda, viu, Isabela? O seu projeto é Acadêmicos em Ação. O que é o Acadêmicos em Ação, Isabela? Então, deputado, esse projeto surgiu da inquietude da minha alma e das minhas noites de insônia. Depois que eu comecei a fazer umas matérias como aluno especial na UNB e comecei a ter esse contato com a vida acadêmica. Retomar esse contato, né? Retomar, né? Que nós do direito nunca paramos de estudar. Nunca a gente só vai se especializando. Então, a ideia surgiu diante de todas as teses e dissertações que eu vi alguns colegas construindo, teses, inclusive, muito excelentes, e que eu pensei, falei, o que essas pessoas fazem com essas teses? Porque quando a gente vai fazer um projeto de mestrado ou de doutorado, existe lá um critério que a gente tem que obedecer, que é a relevância social desse projeto. E aí eu pensei, por que não dar visibilidade para esses projetos? Não só através de publicação de livro, porque não são todos, inclusive, que são publicados, até porque para uma publicação a pessoa tem que revisar e às vezes, muitas vezes a pessoa não tem tempo para isso. E eu pensei, eu acho que a forma mais rápida de dar visibilidade a esse projeto seria ou através de um programa de televisão ou através de um canal do YouTube, onde essas pessoas seriam entrevistadas e falariam sobre esses projetos, e o grande desafio é elas traduzirem. Seria uma forma de propagar, então, né? Exatamente. Quer dizer, você sai, você tira da sala de aula e leva para o grande público. Na verdade, é projeto socializando teses, derrubando os muros da academia. Isso. É da gente tirar daquele ambiente acadêmico e mostrar para a sociedade tudo que está sendo produzido, principalmente nesse momento tão crítico pelo qual nós estamos passando. Tudo que eu fiz foi nessa área de ciências criminais. E, levando em consideração esse momento tão delicado para a advocacia criminal, e diante do que aconteceu essa semana, da entrega de um manifesto que foi assinado por institutos de defesa, pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Nós tivemos, eu acho que 11 instituições assinando, né? Pela Abracrim, IGP, e, inclusive, vários professores universitários. Eu acredito que nós tínhamos juízes, promotores. Sim, também, né? A Associação de Juízes para a Democracia, o Ministério Público Democrático, porque nem todo juiz e nem todo Ministério Público é dedo acusador do Estado. Exatamente. Né? Eles também lutam Aliás, pela defesa da Constituição. Precisa ser corrigida, né? Porque quando se inicia o curso de Direito, a gente aprende que o membro do Ministério Público é promotor de justiça. Aí, de repente, ele vira só acusador. Quer dizer, diminui o seu campo de atuação, né? Mas essa é uma discussão que eu acho que a gente pode fazer depois de apenas numa dessas teses aí, o papel verdadeiro do Ministério Público. Com certeza, tem teses nesse sentido. Ótimo. E eu gostaria só de fazer um esclarecimento que já existe, né, na TV Justiça um programa chamado Academia, que faz esse tipo de entrevista. Só que a Academia, ele tem um outro perfil, porque ele leva o mestrando, o mestre, na verdade ele leva o mestre e o doutor para ser entrevistado, mas ele leva também pessoas para debater aquela tese. Mas pessoas sempre do mundo jurídico, né? Quer dizer, do mundo jurídico o foco é limitado. O foco é limitado.
E a ideia do Acadêmicos em Ação é a pessoa ser entrevistada, não gerar nenhum debate em torno da sua tese, é só mesmo de apresentação para a sociedade do que ela está produzindo, ou do que ela já produziu. E qual a importância desse estudo para esse momento que nós estamos vivendo. E você tem previsão de início? Né? Eu tenho a previsão de início para agora, né? Para ontem, como a gente costuma dizer, né? Mas, a verdade, eu ainda preciso elaborar mais algumas coisas para colocar esse projeto para andar. Quando nada, a lista de entrevistados eu já tenho, né? A primeira. Aí a gente faria aí, para quem tivesse interesse em divulgar a sua tese, né? A pessoa poderia mandar um currículo ou poderia mandar um resumo e a gente colocar isso numa pauta. Olha, uma excelente ideia, quero lhe parabenizar, até porque traz uma situação um pouco diferenciada. Né? Quer dizer, lá na TV Justiça você fala para o pessoal do mundo do direito, né? Mas pelo que eu entendi, o que você quer é levar para a sociedade, né? Para o cidadão comum, entender, né? Claro, as pessoas terão que fazer uma linguagem, né? Acessível. Né? Esse é o grande desafio. E a gente sabe disso, né? O mundo do direito, inclusive, tem sido muito criticado, né? Pelo que passou a ser chamado juridiquês, né? Quer dizer, a gente não precisa mais falar em data vênia, né? Fumos bom de rua. E exposites. Né? Entendeu? Quer dizer, umas coisas... aliás, eu ri um dia desse de um rapaz que, com muita simplicidade, né? Virou para mim e disse assim, ele tá fazendo curso de direito. Me explica uma coisa, indúbio pro réu. O que é isso? Eu digo, rapaz, olha, isso ainda é resquício das nossas heranças. Aí, pô, eu expliquei tudo. Mas é interessante que nós temos essa coisa, né? Esse apego. Mas está diminuindo, né? Antigamente Sim, era muito, né? Hoje em dia, os advogados, lógico, a depender de onde eles vão fazer as suas explanações, a linguagem é mais rebuscada. O advogado não vai com a mesma linguagem para o tribunal do júri, aqui ele vai levar para o Supremo para fazer uma sustentação oral. Até porque o tribunal do júri é a instituição mais democrática da sociedade, né? Quer dizer, Exatamente. a sociedade julgando seus pares. Mas mesmo e você assim, tem que ser entendido. Né? Mas mesmo assim, ainda existe, como diz Bourdieu, um trabalho que eu fiz, de uma matéria, inclusive, que eu cursei na UNB, sobre essa questão da linguagem do campo jurídico, né? A gente adota uma linguagem e só quem está dentro desse natural, né? Pra gente é natural isso, né? Só quem está dentro desse campo é que entende. É verdade. E o grande desafio dessa minha tese, inclusive ela surgiu nessa época, é justamente a gente simplificar essa linguagem para que todas as pessoas possam saber. Eu estou escrevendo uma tese sobre isso e é isso que eu quero demonstrar. Até porque a sua tese é exatamente para irradiar efeitos para a sociedade. Então a sociedade tem que compreender, né? Mas, e também nós temos hoje uma situação muito interessante, né? Hoje em dia ninguém lê mais de 20 linhas, né? Então, você tem que ter um poder de síntese extraordinário. Aí a gente tem que parabenizar os jornalistas, né? Que eles conseguem ter esse poder de síntese, ao contrário de nós, né, advogados, mas eles também, às vezes, cometem erros, né? Eles ficam na superficialidade. Quer dizer, você pode sintetizar desde que não perca o conteúdo, né? Exatamente. E muitas vezes, por falta de informação, eles acabam distorcendo algumas realidades nossas, algumas... como eu poderia dizer, acabam dando uma outra interpretação para o que realmente não caberia. É verdade, mas olha, Isabela, eu quero lhe agradecer muito. Eu o que nosso agradeço tempo essa é muito curto e agora você está condenada a me avisar quando começa para que a gente possa anunciar aqui, viu? Sim. Acho que vai ser um programa de extrema utilidade para a sociedade, né, que passa a tomar conhecimento, inclusive, dos grandes estudos, dos altos estudos que são feitos, né? E de que forma isso pode beneficiá-la enquanto sociedade. Né? Sim, eu acho que a ideia é essa. Até porque, principalmente nas universidades federais,
os alunos são custeados com o dinheiro público. Dinheiro público, é verdade. E eu acho que isso deve ser revertido para o público.